Frankfurt, 1860. O vento de outono carrega folhas secas pela praça deserta, enquanto um homem de cabelos grisalhos se senta sozinho em um banco de madeira. Arthur Schopenhauer, aos 72 anos, contempla o fim do dia quando uma figura se aproxima. Elegante, serena, inevitável. Ela não precisa se apresentar. Ele a reconhece imediatamente. A morte toma assento ao seu lado, como uma velha conhecida que finalmente decide cobrar uma dívida há muito esquecida. O que acontece quando o filósofo do pessimismo encontra face a face com aquela que ele tanto estudou, temeu e, paradoxalmente, desejou compreender? Este diálogo jamais foi registrado pelos biógrafos, mas talvez devesse ter sido. A morte é o sono no qual a individualidade é esquecida. Tudo o mais desperta, ou melhor, permaneceu desperto. O encontro acontece em uma tarde dourada de setembro, quando as sombras se estendem longas sobre o pavimento irregular da praça. Schopenhauer ajusta o casaco contra a brisa fresca e observa a figura que se materializa diante dele. Vestida de negro, com olhos que guardam a sabedoria de milênios. Pensei que viria mais cedo, murmura o filósofo, sem demonstrar surpresa. Ela sorri, um sorriso que não carrega malícia, apenas compreensão. Vim quando estava pronto para me ver verdadeiramente, Arthur. Não como inimiga, mas como a única que pode responder às perguntas que fez a vida inteira. A presença dela evoca imediatamente as reflexões que o filósofo havia registrado décadas antes. A morte é o verdadeiro gênio inspirador da filosofia, e por isso, Sócrates a definiu como uma meditação sobre a morte. Dificilmente se teria filosofado sem a morte. Essas palavras, escritas em sua juventude, agora ganham uma dimensão visceral, enquanto ele contempla aquela que personifica o fim de toda individualidade. O banco de madeira range suavemente sob o peso de ambos, como se a própria realidade se curvasse diante da magnitude desse encontro. Durante toda a minha existência, confessa Schopenhauer, busquei compreender a natureza do sofrimento humano. Escrevi que toda vida é sofrimento, que nascemos em meio à dor e caminhamos inexoravelmente em direção ao túmulo. Mas agora, diante de ti, percebo que talvez tenha compreendido apenas a superfície. A morte inclina-se ligeiramente, seus olhos refletindo a luz dourada do entardecer. Continue, sussurra ela, com uma voz que parece vir de todas as épocas simultaneamente. O filósofo recorda suas próprias palavras sobre a condição humana. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Esta frase, que havia sido o núcleo de sua compreensão sobre a vontade cega que governa a existência, agora ressoa com uma ironia amarga. Ele havia passado décadas querendo compreender a morte, temendo-a, e simultaneamente, desejando-a como libertação do ciclo interminável de desejos e frustrações que caracteriza a vida humana. Sabe o que mais me intriga em sua filosofia, Arthur? Pergunta a morte, cruzando as mãos sobre o colo com elegância serena. É que escreveu sobre mim como se fosse um observador externo, analisando-me como um fenômeno distante. Mas sempre soube que éramos íntimas, não é verdade? O filósofo sente um arrepio percorrer sua espinha. Ela tem razão. Em um mundo como vontade e representação, ele havia explorado a morte não apenas como cessação biológica, mas como dissolução da ilusão de individualidade que nos separa da essência universal. A individualidade não é senão um erro, uma ilusão, um fantasma, havia escrito ele. A morte é a correção desse erro. Agora, face a face com sua interlocutora definitiva, essas palavras adquirem um peso existencial que transcende a mera especulação intelectual. A praça ao redor deles parece suspensa no tempo, como se o universo inteiro aguardasse o desenrolar deste diálogo singular. A morte se levanta graciosamente e caminha alguns passos, suas vestes negras ondulando suavemente na brisa vespertina. Toda sua obra foi uma tentativa de me domesticar através do intelecto, observa ela, voltando-se para encará-lo. Mas eu não sou uma ideia, Arthur. Sou uma experiência. E experiências não podem ser compreendidas, apenas vividas. O diálogo que se segue transcende os limites entre filosofia e realidade,
entre o pensamento abstrato e a experiência concreta da finitude humana, revelando camadas de significado que nem mesmo o mais arguto dos pensadores poderia antecipar. A conversa se aprofunda quando Schopenhauer reconhece na postura serena de sua visitante algo que havia teorizado, mas jamais experimentado visceralmente. Durante décadas, confessa ele, dissequei a anatomia do desejo humano como um cientista observa espécimes em laboratório. Escrevi que todo querer nasce da carência, portanto da dor. Mas agora compreendo que minha própria carência era justamente esta: o anseio de te conhecer sem os véus da abstração. A morte caminha lentamente ao redor do banco, seus passos silenciosos sobre as folhas secas que cobrem o chão da praça. Permita-me recordar suas próprias reflexões, diz ela, parando diante dele com uma expressão que mescla ternura e sabedoria ancestral. Escreveu certa vez: assim como um navegante, sentado em seu pequeno barco em meio ao oceano furioso, confia na frágil embarcação, assim o homem individual, cercado por um mundo de tormentos, permanece tranquilo, apoiado no principium individuationis. Mas agora percebe que esse princípio é apenas uma construção mental, não é mesmo? O filósofo sente o impacto dessas palavras ecoando em sua consciência. Ele havia passado a existência inteira navegando nesse barco da individualidade, acreditando que sua identidade pessoal, Arthur Schopenhauer, o pensador pessimista, era algo sólido e permanente. A vontade, murmura ele, essa força cega que impulsiona toda a manifestação da vida, sempre soube que éramos todos expressões dela, mas mantive-me agarrado à ilusão de ser separado, único, especial. Exato, responde ela, sentando-se novamente ao seu lado. E essa ilusão gerou todo o sofrimento que documentou tão meticulosamente. Lembra-se do que escreveu sobre o amor? O amor é a armadilha que a natureza arma para perpetuar a espécie. O indivíduo acredita buscar seu próprio prazer, mas na verdade serve apenas aos propósitos reprodutivos da vontade universal. Que ironia amarga descobrir que até mesmo seus sentimentos mais íntimos eram manipulações de uma força que transcende sua compreensão pessoal. Schopenhauer fecha os olhos momentaneamente, permitindo que a brisa vespertina acaricie seu rosto envelhecido. Minha filosofia do pessimismo, reflete ele em voz alta, nasceu da observação de que a vida oscila como um pêndulo entre a necessidade e o tédio. Quando não sofremos pela falta de algo, sofremos pelo vazio da satisfação temporária. Mas havia algo que não conseguia enxergar então. O quê? Pergunta a morte, embora já conheça a resposta. Que meu próprio pessimismo era uma forma sofisticada de apego. Apeguei-me à dor, à melancolia, à visão sombria da existência como se fossem medalhas de honra intelectual. Transformei o sofrimento em identidade. Suas palavras carregam o peso de décadas de auto-engano. Escrevi que a vida humana oscila entre os dois polos da necessidade e do tédio. Mas eu mesmo me tornei prisioneiro de um terceiro polo. A necessidade de ter razão sobre a futilidade de tudo. A morte sorri com uma compreensão que abarca milênios de observação humana. E agora? O que sente ao reconhecer que sua grandiosa filosofia pode ter sido apenas uma elaborada fuga da simplicidade de estar presente na própria existência? A pergunta paira no ar como uma lâmina afiada, cortando através de todas as camadas de racionalização que o filósofo havia construído ao longo de sua carreira intelectual. O silêncio que se segue é preenchido apenas pelo sussurro do vento entre as árvores e pelo bater distante de sinos de igreja, marcando a passagem inexorável do tempo. O silêncio se rompe quando Schopenhauer ergue o olhar, confrontando diretamente os olhos de sua interlocutora com uma honestidade que jamais havia permitido a si mesmo. Sabe qual foi minha maior hipocrisia? Pergunta ele, a voz carregada de uma amargura que transcende décadas de auto-engano. Preguei a compaixão como a única virtude genuína. Escrevi que toda verdadeira bondade de coração, toda generosidade e magnanimidade procedem diretamente da compaixão. Mas fui incapaz de demonstrar essa mesma compaixão por mim mesmo. A confissão ecoa pela praça vazia como uma sentença judicial proferida contra sua própria alma. A morte permanece imóvel, permitindo que as palavras se assentem no ar outonal. Schopenhauer continua,
agora com uma intensidade que faz suas mãos tremerem ligeiramente. Construí uma fortaleza de erudição ao redor da minha covardia existencial. Cada página que escrevi sobre a negação da vontade era, na verdade, uma afirmação desesperada da minha própria importância intelectual. Que paradoxo grotesco! Um homem que prega o desapego enquanto se agarra ferozmente à sua reputação de gênio incompreendido. E os outros? Pergunta ela suavemente, mas com uma precisão que atinge o centro nervoso de suas contradições. Como tratou aqueles que ousaram discordar de suas teorias sobre o sofrimento universal? O filósofo baixa a cabeça, confrontado pela lembrança de suas próprias crueldades intelectuais. Desprezei-os. Ridicularizei-os. Tratei cada crítica como evidência da mediocridade alheia, nunca como oportunidade de questionamento interno. Ele pausa, respirando com dificuldade. Escrevi que o homem comum é incapaz de compreender que a existência em si é um mal. Mas usei essa premissa para me elevar acima da humanidade que alegava compreender tão bem. A morte se inclina ligeiramente, sua presença intensificando o peso da revelação. Lembra-se do que escreveu sobre a solidão? Um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto está sozinho. Quem não ama a solidão, não ama a liberdade, pois só quando se está sozinho é que se é livre. Mas sua solidão não era liberdade, era prisão autoimposta, não era? Exatamente, admite Schopenhauer, sentindo o gosto amargo da verdade. Transformei meu isolamento emocional em superioridade filosófica. Cada relacionamento que sabotei, cada oportunidade de conexão humana que rejeitei, justifiquei como necessária para minha pureza intelectual. Mas a realidade é que tinha medo. Medo de ser conhecido, de ser vulnerável, de descobrir que talvez não fosse tão especial quanto minha filosofia me permitia acreditar. As sombras se alongam ainda mais, e o filósofo sente o peso de décadas de oportunidades perdidas. Minha teoria sobre a arte como escape temporário do sofrimento. Quantas vezes usei a contemplação estética como fuga da responsabilidade de viver plenamente? Quantas vezes escolhi a segurança da observação distante em vez da coragem da participação genuína? E agora? Pergunta a morte, ecoando sua própria questão anterior, mas desta vez com uma inflexão que sugere não apenas curiosidade, mas um convite à transformação. Schopenhauer ergue os olhos novamente, desta vez com uma determinação que surpreende até mesmo a si próprio. Agora reconheço que passei a vida inteira sendo um turista em minha própria existência. Observei, analisei, teorize sobre a condição humana, mas raramente me permiti experimentá-la sem as lentes distorcidas do meu ego intelectual. Fui um covarde disfarçado de sábio, um fugitivo mascarado de filósofo. A admissão ressoa pela praça como um sino fúnebre, marcando não apenas o fim de uma vida, mas o colapso de uma identidade cuidadosamente construída ao longo de décadas de auto-engano sofisticado. A atmosfera se adensa quando a morte se levanta novamente, caminhando até uma árvore próxima, cujos galhos nus se estendem como dedos esqueléticos contra o céu crepuscular. Arthur, diz ela, tocando delicadamente a casca rugosa. Há algo que precisa compreender sobre sua obra-prima. Quando escreveu O Mundo como Vontade e Representação, acreditava estar revelando a verdade última sobre a existência. Mas na realidade, estava documentando sua própria fuga da vida. O filósofo sente um calafrio percorrer sua espinha enquanto ela continua. Lembra-se desta passagem que tanto orgulho lhe trouxe. O mundo é minha representação. Esta é uma verdade válida para todo ser vivo e pensante, embora só o homem possa trazê-la à consciência reflexa e abstrata. Que ironia sublime descobrir que sua representação do mundo era, ela mesma, uma representação distorcida pela necessidade de manter-se seguro. Schopenhauer fecha os punhos, sentindo a textura áspera do banco sob suas palmas. Continue, sussurra, embora cada palavra seja como uma lâmina penetrando camadas de auto-engano cuidadosamente construídas. Sua teoria sobre o véu de Maia, sobre como a individualidade nos cega para a unidade fundamental de toda a existência, era verdadeira, mas incompleta. A morte retorna ao banco, sentando-se mais próxima desta vez. O que não percebeu é que sua própria filosofia se tornou outro véu, mais sutil e sedutor que os anteriores. Transformou a sabedoria em escudo,
o conhecimento em armadura contra a vulnerabilidade de simplesmente ser. O filósofo recorda suas próprias palavras sobre a música como arte suprema. A música é a cópia direta da vontade mesma. E por isso representa para todas as ideias do mundo o elemento metafísico, para todo fenômeno a coisa em si. Mas agora, diante da revelação implacável de sua interlocutora, compreende que mesmo essa teoria sublime havia sido uma forma de intelectualizar a experiência direta da beleza, de transformar o êxtase em conceito. Sabe qual foi seu maior erro? Pergunta a morte, observando um grupo de corvos que pousa nos galhos superiores da árvore. Acreditou que compreender o sofrimento era o mesmo que transcendê-lo. Mapeou cada nuance da dor humana com precisão cirúrgica, mas nunca se permitiu sentir completamente sua própria angústia, sem imediatamente categorizá-la, analisá-la, transformá-la em material filosófico. Schopenhauer sente lágrimas queimando seus olhos, não de tristeza, mas de reconhecimento. Minha famosa distinção entre conhecimento e vontade. Quantas vezes usei o intelecto como refúgio, quando a vida exigia coragem emocional? Quantas vezes escolhi a segurança da contemplação, quando deveria ter mergulhado na experiência direta? E sua teoria sobre a negação da vontade como caminho para a libertação? Continua ela implacavelmente. Era genuína em parte, mas contaminada pela arrogância. Pregou a renúncia como se fosse uma conquista intelectual, não uma rendição humilde. Transformou a santidade em projeto acadêmico. O vento aumenta de intensidade, carregando consigo o aroma de terra úmida e decomposição. Schopenhauer observa as folhas dançando em redemoinhos ao redor de seus pés e compreende, com uma clareza que o deixa sem fôlego, que passou décadas estudando a dança da existência sem jamais se permitir dançar. Então toda a minha obra, começa ele, não foi inútil, interrompe a morte suavemente. Foi necessária, mas foi apenas o prólogo. A verdadeira filosofia começa quando se abandona a necessidade de ser filósofo. Suas palavras ecoam pela praça como um decreto final, selando o destino de uma vida dedicada à compreensão intelectual da experiência humana, mas que agora se vê confrontada com a necessidade de simplesmente vivê-la. Neste momento de suprema clareza, algo extraordinário acontece. Schopenhauer sente uma transformação visceral que transcende qualquer experiência intelectual anterior. A morte observa atentamente enquanto ele se levanta do banco, cambaleando ligeiramente, como se estivesse aprendendo a caminhar pela primeira vez. Compreendo agora, murmura ele, a voz embargada por uma emoção que jamais havia permitido emergir completamente. Minha célebre frase, a vida é sofrimento, estava incompleta. Deveria ter dito, a resistência à vida é sofrimento. A figura diante dele sorri com uma ternura que abarca eras de observação humana. Continue, encoraja ela, sabendo que está presenciando o nascimento tardio de uma alma que havia permanecido adormecida por 7 décadas. Durante toda a minha existência, tratei a vontade como inimiga a ser derrotada através da negação ascética. Escrevi que, quando a vontade se nega a si mesma, o mundo como representação desaparece completamente. Mas agora vejo que não se tratava de negação, tratava-se de integração. Suas palavras fluem com uma fluidez que contrasta drasticamente com a rigidez intelectual que havia caracterizado sua obra. A vontade não é uma força cega e malévola. É a própria essência da vida, buscando se conhecer através de cada manifestação individual. A morte caminha ao redor dele em círculos lentos, como uma dançarina executando um ritual ancestral. E sua famosa compaixão, aquela que definiu como o fundamento de toda moralidade genuína. Schopenhauer fecha os olhos, permitindo que décadas de compreensão fragmentária se reorganizem em uma síntese luminosa. Minha compaixão era intelectual, calculada, baseada na premissa de que todos sofremos igualmente. Mas a verdadeira compaixão nasce do reconhecimento de que todos vivemos igualmente, que cada ser é uma expressão única e preciosa da mesma força criativa universal. Exato, confirma ela, parando diante dele. E agora, Arthur, o que fará com essa descoberta? O filósofo abre os olhos, e pela primeira vez em décadas, seu olhar não carrega o peso da melancolia habitual. Viverei, declara ele com uma simplicidade que ressoa como trovão.
Não como o Arthur que construiu teorias sobre a futilidade da existência, mas como o ser humano que sempre esteve presente, escondido atrás das elaborações conceituais. A morte estende as mãos, não em gesto de despedida, mas de boas-vindas. Lembra-se do que escreveu sobre o momento da morte? A morte é o sono no qual a individualidade é esquecida. Tudo o mais desperta, ou melhor, permaneceu desperto. Agora compreende que não precisa morrer fisicamente para experimentar esse despertar. Schopenhauer sente uma leveza inédita percorrendo todo o seu ser. Minha obra inteira foi uma preparação para este instante, não o momento da morte física, mas o momento da morte do ego, que se acreditava separado da vida. Ele ri, um som cristalino que ecoa pela praça como música celestial. Que ironia magnífica descobrir que o pessimista mais famoso da história estava na verdade apaixonado pela existência. Apenas não sabia como expressá-lo sem as mediações do intelecto. A figura diante dele começa a se desvanecer gradualmente, como névoa matinal tocada pelos primeiros raios solares. Não vá ainda, implora ele, mas sem desespero, apenas com a curiosidade natural de quem acabou de descobrir um novo continente. Não vou a lugar algum, responde ela, sua voz agora ecoando de todas as direções simultaneamente. Sempre estive aqui, esperando que parasse de me temer para poder me amar. A morte não é o oposto da vida, Arthur. É sua mais íntima companheira, aquela que dá significado a cada momento vivido. Com essas palavras, ela se dissolve completamente, deixando apenas um homem transformado sob o céu estrelado de Frankfurt. Se este diálogo te tocou de alguma forma, se reconheceu em Schopenhauer essa tendência de intelectualizar a vida para evitar vivê-la plenamente, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque precisamos continuar essa conversa. Torne-se membro do nosso clube para ter acesso a conteúdos exclusivos sobre os grandes encontros da filosofia que nunca foram registrados, mas que moldam nossa compreensão da existência. E agora eu te pergunto: que muros intelectuais você construiu ao redor do seu próprio coração? Que teorias sofisticadas usa para evitar a vulnerabilidade de estar verdadeiramente presente na sua própria vida? Compartilhe nos comentários, porque talvez seja a hora de você também encontrar sua própria morte libertadora. Leia O Mundo como Vontade e Representação. Não como um tratado acadêmico, mas como o testemunho de um homem que passou a vida inteira aprendendo a viver. Essa leitura pode ser o início da sua própria conversa com aquilo que você mais teme enfrentar.